Agora a gente pode começar a refletir sobre a pergunta que eu propus no início da aula. Lembre que a pergunta é: de que modo a emergência do terceiro mundo influiu ou moldou a Guerra Fria? Então a gente passou um longo período discutindo o conceito de terceiro mundo e apresentando os diversos projetos de terceiro mundo, identidades terceiro-mundistas que aparecem no período dos anos 50, 60 e 70. Agora a gente foca nessa relação entre terceiro mundo, ou esses vários terceiros mundos, e Guerra Fria. Primeiro, pensar como que as superpotências reagiram a essa emergência do terceiro mundo. Tá? Comentário importante é entender que reagiram, no geral, olhando essa emergência como uma oportunidade, como uma enorme oportunidade. Oportunidade por dois grandes motivos. Em primeiro lugar, porque essas regiões são regiões vistas como virgens, que não participam nem de um lado nem do outro lado desse conflito bipolar, e que, se fossem cooptadas, evidentemente ampliariam a esfera de influência de cada uma das superpotências, e ao ampliar as esferas de influência das superpotências, mudariam ou poderiam mudar o equilíbrio de forças entre as superpotências. Então, uma oportunidade porque cooptá-las ou tê-las como aliadas, ou como países que passam a ingressar numa determinada esfera de influência, pode mudar o próprio equilíbrio de forças da Guerra Fria geral. Essa é uma perspectiva. Daí o porquê ver essa situação como uma oportunidade. Mas uma oportunidade também porque é uma chance de aplicar nesses países recém-criados vários dos princípios ideológicos que Estados Unidos e União Soviética colocavam como essencialmente superiores e que no final da história seriam vitoriosos. Então, o comunismo seria vitorioso. Então vamos aplicar uma forma de organização socioeconômica, política mais racional nesses estados recém-criados. O capitalismo liberal seria a forma, muitos colocam, nesse contexto, a organização natural das sociedades humanas. Então vamos aplicar esse modelo nesses países recém-criados. Então é oportunidade não apenas para ampliar esferas de influência, oportunidade para ampliar a própria capilaridade dessas organizações sociais, organizações socioeconômicas, formações socioeconômicas em outras partes do mundo, para além das áreas onde elas já eram dominantes. Agora é interessante que no final dos anos 40 e início dos anos 50, essa não era a perspectiva nem de Estados Unidos nem da União Soviética. Se você olha para o governo Eisenhower, por exemplo, início dos anos 50, meados dos anos 50, ou se você olha para o governo do Stalin, você tem uma perspectiva bastante rígida com relação à relação entre as superpotências e o terceiro mundo. Por que rígida? É o que os comunistas diziam no final dos anos 40, ou chamavam de teoria dos dois campos. Há só dois campos possíveis. Ou você está lutando contra o imperialismo e ingressando no mundo comunista, ou você apoia e está junto com o imperialismo. Não há um meio termo. Então a União Soviética, claro, ela vai apoiar estados e ou movimentos que eram estritamente marxistas. A perspectiva norte-americana também era muito semelhante, refletida no seu inverso. Ou seja, neutralismo, neutralidade, caminho do meio, tudo isso é apenas uma nova expressão para dizer que alinha-se ou está em processo de alinhamento ao bloco comunista. Ou seja, a teoria dos dois campos soviética, ela aparecia também, né, no lado dos Estados Unidos, mas de uma maneira evidentemente inversa, como um espelho refletido. Só que ao longo dos anos 50 a gente percebe modificações, é o que eu chamo aqui de um crescente pragmatismo nas políticas externas, tanto soviética quanto norte-americana. Elas tornam-se crescentemente pragmáticas. O símbolo do pragmatismo na política externa soviética é a ascensão do Khrushchev. Ou seja, após a morte do Stalin em 1953, há uma disputa política dentro da União Soviética que leva à ascensão
do Khrushchev, que fica no poder até o final de 1964. Vários erros políticos que ele comete aí no início dos anos 60, inclusive a instalação de mísseis balísticos nucleares em Cuba, vai acabar levando à queda do Khrushchev do poder em 64. Khrushchev representa uma mudança importante, vai dar um tom de pragmatismo nas relações entre União Soviética e Terceiro Mundo. E além do Khrushchev, no lado norte-americano, um símbolo que merece ser citado aqui é o do Kennedy. Quando eu digo pragmatismo, ou crescente pragmatismo, eu faço referência a quê, pessoal? Se a gente olha para a União Soviética, eu estou fazendo referência a quê? Ao invés daquela perspectiva de teoria dos dois campos, apoiar estritamente governos ou movimentos marxistas, a gente começa a perceber que a União Soviética, nos anos 50, início dos anos 60, passa a apoiar governos que não são marxistas. Governos, em muitos casos, têm uma perspectiva nacionalista, que se colocam como nacionalistas, que tendem a ter um grande intervencionismo, a implementar um grande intervencionismo do Estado sobre a economia, relações sociais em geral, mas não são, de maneira alguma, comunistas, ou têm comunistas dentro da própria administração pública. Mas tem uma perspectiva de contestação à dominação norte-americana global, né? E uma perspectiva intervencionista, sobretudo do ponto de vista econômico e nacionalista. Exemplos de governos que passam a receber apoio da União Soviética nesse sentido. Talvez um dos casos mais emblemáticos é o do Egito, do Nasser. Egito que a gente viu que participa do movimento dos não alinhados e que vai ter um apoio soviético muito grande, sobretudo apoio econômico. Apoio econômico. Tá? O apoio aqui não é tanto militar, também é militar, mas é também um apoio econômico. No caso dos Estados Unidos, a gente vai encontrar movimentos semelhantes do governo norte-americano apoiando governos de centro-esquerda ou até governos neutralistas, dando ajuda econômica para governos de centro-esquerda e governos neutralistas, sobretudo no governo Kennedy, no início dos anos 60. Qual é a perspectiva que está por detrás dessa postura pragmática? Do lado da União Soviética e do lado dos Estados Unidos. Quais são as perspectivas que estão por detrás desse pragmatismo, tanto do Khrushchev quanto do Kennedy? No caso da União Soviética, a ideia é simples. É estreitar relações com esses países de terceiro mundo, sobretudo com aqueles que têm uma perspectiva mais nacionalista, mais intervencionista, para que, com o tempo, condições para um socialismo amadureçam dentro desses países. No caso dos Estados Unidos, a perspectiva ela é contrária. Apoiar economicamente, cooperar do ponto de vista econômico com alguns governos de centro-esquerda ou mesmo de esquerda, governos neutralistas em várias partes do mundo, não tanto, claro, para propiciar condições para um socialismo nesses países, mas para evitar com que condições para uma revolução radical sejam criadas nesses países. No governo Kennedy, sobretudo, um grupo de intelectuais, muitos deles vinculados a Harvard, levam uma perspectiva para dentro da administração norte-americana, para dentro de Washington, que nós conhecemos como a perspectiva da teoria da modernização, que tem entre um dos seus estudiosos, intelectuais, símbolos, né, um economista chamado Walt Rostow. Rostow publica um livro no início dos anos 60, chamado Etapas do Desenvolvimento Econômico. Alguns falam estágios do desenvolvimento econômico. O interessante do livro do Rostow é o subtítulo dele. Etapas do Desenvolvimento Econômico. 2 pontos. Um manifesto não comunista. O que está por detrás dessa teoria da modernização? A perspectiva de que a penetração do capitalismo ou de formas de organização socioeconômica capitalistas em sociedades tradicionais levam a um processo
revolucionário nessas sociedades. Ou seja, sociedades tradicionais passam por um processo do que o Rostow vai chamar de modernização ou ingressam em estruturas modernas. Aqui, por sociedades tradicionais, ele está pensando em sociedades eminentemente agrárias, muitas das quais, no qual a religião tem uma grande capilaridade, sociedades baseadas em laços comunais, tá? Formas de produção bastante rústicas, sobretudo do ponto de vista artesanal. E essa transformação que vai gerando uma modernidade que significa uma crescente urbanização, uma crescente laicização dessa sociedade, uma racionalização, um Estado que passa a desenvolver políticas públicas mais extensas e mais capilares nessa sociedade, um processo de urbanização e, claro, envolve, em graus diversos, também uma modernização da economia, ou seja, até em alguns casos, um processo de industrialização. Por que essa transformação de etapas de sociedades tradicionais para modernas é relevante dentro dos estudos do Rostow? Porque para ele e para outros modernistas que participam do governo Kennedy, essa transição aqui é extremamente perigosa. É uma transição que, pelas mudanças sociais que ela traz, pelos deslocamentos do ponto de vista de classes sociais, de participação do indivíduo, de perdas de laços comunares, de deslocamento de populações do mundo agrário para o mundo urbano, de perda da legitimidade da religiosidade, da identidade que a religião garante para muitos grupos sociais, essa transição aqui, se ela não for controlada, ela pode gerar sérios traumas. Processos revolucionários, o Rostow afirma. Daí a importância de os Estados Unidos, e ele está com um foco grande aqui na América Latina, mas não só na América Latina, daí a importância dos Estados Unidos garantirem cooperação econômica, apoio econômico e influenciarem ou incentivarem reformas sociais nesses países que estão em processo de modernização. Tanto é que um dos programas símbolo do Kennedy na América Latina chamava-se Aliança para o Progresso, que não era só um programa de cooperação econômica, de ajuda econômica, mas que condicionava a ajuda econômica à realização de reformas estruturais. Reforma agrária, reforma tributária, uma reforma política. Coisas que muitos podem achar estranho vindo do próprio governo norte-americano. Mas não há dúvida que a influência da Revolução Cubana que tinha acontecido anos antes foi enorme para propiciar esse discurso mais revolucionário, digamos assim, por parte de Washington. O ponto é, esse pragmatismo, tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos com relação ao terceiro mundo, dura pouco tempo. Dura pouco tempo. Em meados dos anos 60, a gente vai perceber uma crescente decepção, tanto de Washington quanto da União Soviética, com relação aos países que ambos apoiavam. Essa decepção ela acontece por quê? No caso da União Soviética, pegando o exemplo do Egito que eu citei anteriormente, mas não só do Egito, esses países que supostamente, ao serem apoiados do ponto de vista econômico, poderiam criar condições para um socialismo amadurecer, na prática o que você observa é que o autoritarismo desses países se fortalece, mas, ao mesmo tempo, esse autoritarismo vem com um anticomunismo. Nasser, por exemplo, no final dos anos 50, começa a perseguir o Partido Comunista Egípcio. Então, alguma coisa está errada. Ou seja, essa neutralidade, esse não alinhamento, a perspectiva era de trazer esse não alinhamento para uma influência crescentemente soviética. Quando isso não se mostra viável, gera uma grande decepção e uma necessidade de reformular essa política de ajuda. Um outro ponto que leva também a essa decepção é o fato de muitos estados que recebem ajuda soviética terem se mostrado excessivamente frágeis. Caso, por exemplo, se a gente pensar na Indonésia, que também está citada no texto que a gente vai discutir do seminário de hoje. China e União Soviética disputam influência
na Indonésia. E o Sukarno acaba sendo alvo de um golpe e cai do poder em meados dos anos 60. Ou o caso da Argélia, cujo governante, o Ben Bella, também recebeu forte apoio soviético e sofre um golpe de Estado e cai do poder em 1955. Então, ou você tem os estados que eram apoiados que não desenvolvem condições para um socialismo, ou aqueles que eram apoiados e que poderiam até desenvolver, não chegam também a desenvolver porque esses estadistas caem do poder, por vários motivos. No caso dos Estados Unidos, a decepção ela se dá também de maneira correlata. Primeiro, porque muitos desses governos de esquerda ou progressistas que o governo Kennedy apoia, como exemplo, via Aliança para o Progresso, ao invés de moderarem-se com o tempo, de novo, parece que estamos falando de um espelho, se olharmos para a União Soviética e Estados Unidos, ao invés de se moderarem ao longo do tempo, parecem que radicalizam-se ao longo do tempo. E um dos exemplos prediletos do governo Kennedy depois do governo Lyndon Johnson nesse sentido era o Brasil do Goulart. O Brasil do Goulart que, meados de 61, meados de 62, vai receber um apoio mais ou menos expressivo, não é tão simples assim, é uma questão um pouco mais complexa, vai receber um apoio mais ou menos expressivo dos Estados Unidos e, na visão norte-americana, são outros 500 a visão do governo Goulart, na visão norte-americana, ao invés de se moderar e ao invés de romper vínculos com os comunistas, radicaliza-se e amplia vínculos com a esquerda radical. Para além do exemplo do governo brasileiro, talvez o exemplo mais importante de um Estado que vai receber enorme apoio econômico dos Estados Unidos e vai entregar o poder de bandeja para os marxistas. E não só de bandeja do ponto de vista por ter sido um golpe, não, foi democraticamente, que é o Chile, de Allende. Então, as decepções são mútuas, tanto por parte de Moscou, que não vê tantos resultados nos seus investimentos nesse terceiro-mundismo, do ponto de vista pragmático, quanto decepções dos Estados Unidos.